Então é isso, pessoal. Vamos começar a monitoria do módulo 3. As questões foram separadas pelo próprio Davi dessa vez. Então, com certeza é um conteúdo que vocês já assistiram, que vocês já passaram. E vão ver como que vocês estão. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Henrique, eu dou aula aqui na Senhor Banco também. E bora lá. Podem começar com a primeira questão. Posso corrigir então, né, pessoal? Beleza. O pessoal falou aqui que eu posso corrigir, tá? Então, pessoal, vamos lá. Todo mundo comigo aqui. Eu gosto de todo mundo comigo aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer comigo aqui, pessoal, todo mundo pega HP na mão. Pessoal, vamos limpar HP. Dá um FCLX. HP limpa, beleza. E vamos ler a questão junto comigo, tá? Uma debênture emitida pela Petrobras tem o valor de face de R$ 1.000. Essa debênture, pessoal, ela está sendo negociada com um deságio de 12%. A mesma debênture, pessoal, ela está pagando um cupom. Vamos ver quem lembra. O que é cupom? Cupom não é nada mais do que uma antecipação dos juros que você iria receber lá no final. Se é uma antecipação dos juros, você pode lançar isso no PMT. Beleza. Com uma taxa de 10% ao ano, tá? O prazo da debênture é 2 anos e está pedindo o yield to maturity, que nada mais é o I. Quem fez a primeira monitoria comigo sabe que eu gosto de frisar muito quando nós vamos fazer matemática financeira as 5 letrinhas que devem ser usadas, que é PV, FV, N, I e PMT. Então, a questão, pessoal, ela deu tudo o que você precisa. Ela te deu o FV, que é o 1.000, te deu o PV, que é o valor que está sendo negociado, que é 12% de 1.000, com menos 12%. O cupom semestral, já que é essa antecipação de juros, nós podemos lançar ele no PMT, e o prazo é 2 anos, que é o N, e está pedindo o yield to maturity. O yield nada mais é do que o I, pessoal, a taxa que está sendo negociada, esse título no caso. Só que tem uma coisa muito importante nessa questão, pessoal. Aqui está falando que ela paga cupom semestral. E a taxa está ao ano. Então, o que muitas pessoas confundem é na hora de achar o valor do cupom, o valor da PMT, tá? Então, vamos fazer comigo aqui todo mundo. Vou chamar o quadro aqui. Pumba. O primeiro passo é a gente achar o valor do cupom, que é o valor da parcela. Então, você vai na HP. Pessoal, a calculadora de todo mundo está programada? Manda um sim para mim. Todo mundo aí já programou a calculadora para fazer taxa equivalente? Sim ou não? Então, beleza. É importante programar HP, mas quem não programou HP tem como você fazer na munheca, tá? Então, vamos lá então, pessoal. A taxa, pessoal, tá 10% ao ano. Reparem aqui, ó, 10% ao ano. Beleza? Mas o cupom, ele é semestral. Então, eu não posso simplesmente usar essa taxa de 10% ao ano. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar 10% ao ano ao semestre. E como que faz isso na calculadora programada, que a minha está programada aqui? Nós vamos lá em 10. E, todo mundo comigo, 10 e 12 lança no N, 12, que é 12 meses, eu quero o semestre. Os semestres são quantos meses? 6. 6 R/S. Ó, a calculadora pensando, que bonitinha. Então, eu descobri que 10% ao ano é a mesma coisa que 4,880884 ao semestre. Então, eu achei a taxa do meu cupom. Eu vou guardar essa taxa aqui. E para que eu vou usar essa taxa? Porque na questão está falando que essa debênture está pagando o cupom semestral de 10% ao ano. Então, está pagando por semestre 4,88. E como que você acha o valor em dinheiro, que é o que você quer saber? Você pega 1.000, que é o valor de face, enter, o cupom, que nós achamos, por cento. Então, pessoal,
essa debênture da Petrobras, ela está pagando ao semestre R$ 48,81 de cupom ao semestre. Depois que você achou essa parcela, esse cupom, é que nós vamos usar as 5 letrinhas da HP. Então, todo mundo comigo aqui. Essa parcela aqui, nós vamos lançar ela no PMT, porque o cupom você lança no PMT, que é a parcela que você está recebendo, tá? O 1.000 é o valor de face, valor final. Então, você pega o 1.000 e lança no FV. Ah, mas qual que é o valor inicial, o PV, aqui no caso? Falou que ela está sendo negociada com deságio. Pessoal, o que é ágio e deságio? Ágio é quando está sendo negociado com lucro e deságio é quando está sendo negociado com prejuízo. Então, se deságio é quando está sendo negociado com prejuízo, eu vou tirar 12% de 1.000. Então, o que eu faço? Eu coloco 1.000, Enter, 12% menos CHS PV. Lancei no PV. E qual que vai ser o prazo? Aqui está falando 2 anos. Só que, como ela paga juros semestrais, eu tenho que lançar tudo na mesma unidade de tempo. E qual que é a unidade de tempo aqui? É semestre. Então, quantos semestres eu tenho em 2 anos? Eu tenho 4 semestres. Então, eu coloco 4, N, e eu vou chamar o yield to maturity, que é a taxa. A taxa qual letrinha? É o I. Você aperta o I, aí você acha 8,54% ao semestre, tá? Eu vou chamar o quadro aqui para vocês verem a resolução, que fica mais fácil de visualizar, tá? Segundo passo, assar a taxa. Então, você lança no PV 880, porque 880 já tirando os 12% de deságio de 1.000, o FV é 1.000, o PMT é os 48,80 que nós achamos, o N é 4 e o I 8,54. Ok? Resposta correta, letra A. Tá ok para todo mundo, pessoal? Essa é número 1. Querem que eu repita algum passo? Querem que eu volte alguma coisa? Eu tô aqui para isso, tá, pessoal? Para fazer quantas vezes vocês precisarem. Pessoal, vamos lá. Para quem não tem a calculadora programada, ó, apaguei tudo aqui, ó, FX. O pessoal, um colega de vocês pediu para eu fazer sem a calculadora programada os 10% ao ano, ao semestre. Para quem não tem a calculadora programada, vamos lá, pessoal. Você pega a taxa 10, que é 10% ao ano. Essa taxa, primeiro, pessoal, ela tem que ir para o fator. Tirá-la da porcentagem e colocar ela em fator. E como que você coloca alguma coisa em fator? Você aperta Enter, 100, divide 1 mais. Então, você sabe, pessoal, que 10% é a mesma coisa que 1,10 em fator. Depois que você colocou em fator, você vai fazer uma coisa que a gente chama de quero dividido pelo que eu tenho. Quero, tenho. A taxa que eu quero dividido pela taxa que eu tenho. Qual que é a taxa que eu quero? Eu quero ao semestre. Se eu quero ao semestre, eu vou colocar Enter 6. E eu tenho qual taxa? Eu tenho ao ano, que é 12. Então, eu coloco Enter 12, divido 0,5. Depois que eu fiz o quero, tenho, eu vou elevar esse valor que eu achei. E como que eu elevo? Eu aperto Y eleva. Lá onde está minha setinha aqui, ó, Y eleva. Beleza. Achei a taxa em fator, 1,044880. Só que eu quero a taxa em porcentagem. Como que eu tiro do fator essa taxa? Fazendo o processo que eu fiz lá no início de maneira contrária. Então, eu aperto Enter, 1 menos Enter 100 vezes 4,88. Então, isso é quando você faz na munheca, tá? Se você não tem a calculadora programada. É importante saber fazer na munheca, tá, pessoal? Pode acontecer alguma coisa, vamos lá, que acontece alguma coisa com a sua calculadora e ela desprograma, e é importante você saber fazer essa equivalência de taxa na munheca, ok?
Tá ok, pessoal, agora para vocês? Manda um sim para mim aí, se tá todo mundo ok, quer que eu repita alguma coisa. Qual que é a dúvida? Se tem dúvida, pode perguntar, pessoal. Eu tô aqui para isso. Ó, estão me perguntando como que eu achei o valor de 880. Vamos lá, pessoal. Falou que a debenture, ela foi emitida por R$ 1.000. Emitida. Só que hoje, ela está sendo negociada com deságio de 12%. Aqui, ó. Deságio de 12%. O que, que é um deságio de 12%? Quer dizer que essa debenture que foi emitida por R$ 1.000, o valor presente dela, o PV, valor presente, present value dela hoje, tá com deságio, tá com prejuízo de 12%. Então, você pega 1.000, enter, 12% menos R$ 880. Porque ela está sendo negociada hoje. O valor presente dela hoje é com deságio de 12%. Ok? Não, vamos lá, a colega de você perguntou por que, que a resposta está ao semestre e não está ao ano, porque a unidade de medida da questão é o semestre. Reparem aqui, pessoal, qual que é a unidade de medida? É cupom semestral. A taxa, eu não usei 10%, eu usei 4,88 aqui, ó. Eu fiz equivalência de taxa. Então, eu coloquei tudo ao semestre. O prazo, eu não coloquei 2 anos. O prazo, eu coloquei 4 semestres. Então, todas as unidades de medida estão ao semestre. É por isso que é 8,54 ao semestre e não ao ano. Você não usou nada ao ano aqui, tudo foi ao semestre. Então, repare nas unidades de medida que você está usando na hora de fazer a prova, tá? Questão número 2, pessoal. Lembre de apagar HP, tá, pessoal? Terminou a questão, dá um SCLX na HP. Então, pessoal, vamos lá. Questão número 2. Uma empresa emitiu uma debenture avaliada com rating BBB. Então, quando ela emitiu, pessoal, o rating era BBB. E após 11 meses, na hora de renovar essa debenture no mercado, pessoal, o rating da empresa foi para BB. O que se pode esperar quando essa debenture for renovada? A escala de rating, pessoal, não é assim? AAA, depois vem AA, depois vem A, depois vem BBB, Big Brother Brasil aqui, depois vem BB. Reparem que o rating da empresa, ele caiu. Se o rating da empresa caiu, o que que isso significa na visão econômica da empresa? Que a empresa, ela é péssima pagadora. Que pela visão de mercado, a credibilidade dessa empresa como pagadora diminuiu. Se diminuiu, quer dizer que essa empresa tem mais risco. Se você for analisar pela relação risco-retorno, vamos pensar na relação risco-retorno, pessoal. Quanto maior o risco de um investimento, vocês querem mais ou menos rentabilidade? Manda aí para mim, no chat. Maior o risco de um investimento, mais ou menos rentabilidade. Beleza, então todo mundo mandou que quanto maior o risco de um investimento, vocês querem mais rentabilidade. Isso é a relação risco-retorno, pessoal. Então, porque não faria sentido você correr certo risco sem você buscar mais rentabilidade com aquele investimento, entendeu? Então, reparem que o risco da empresa aumentou. Se o risco da empresa aumentou, se espera que ela agora tenha maior rentabilidade. Então, vamos ler alternativa por alternativa, porque como que a gente resolve prova? A gente lê alternativa por alternativa. Letra A.
O que se espera quando essa debênture for renovada? Uma alta da taxa de remuneração, já que houve um aumento do risco de crédito? Sim, pessoal. Espera que essa debênture agora pague mais, porque o risco de crédito dessa empresa aumentou. Letra A está perfeita. Letra B, uma redução na remuneração? Não, pelo contrário. Letra C, uma alta na taxa de remuneração, já que houve redução do risco de crédito? Não, teve um aumento de crédito. Letra D, uma redução na remuneração? Também não. Resposta correta, A de aprovados. Questão número 3. Então vamos lá então, pessoal. Questão número 3. Todo mundo aqui comigo, pessoal. Pega HP do lado, vamos fazer passo a passo aqui comigo. Vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é vamos ler a questão com bastante cuidado. Pessoal, o preço unitário de um título público de renda fixa pré-fixado é de R$ 947,22, sendo 122 dias úteis. Qual que é a taxa efetiva do título no ano? Pessoal, está pedindo nada mais para você achar a taxa que esse título está sendo negociado, tá? Isso mesmo, viu, Jardel? Então, a gente tem que pensar sempre nas 5 letrinhas da HP, igual eu falo sempre com vocês, tá? PV, FV, N, I e PMT. O PMT aqui, no caso, vai ser 0, mas você já tem o PV, você já tem o FV, que é R$ 1.000, no caso. Você já tem o N, que é 122, e falta vocês acharem o I, tá? Então, vou chamar o quadro aqui para vocês. Dei um spoiler da resposta antes, tá? O primeiro passo, pessoal, é a gente achar a taxa de juros. Então, vamos lá. Todo mundo no HP, pessoal. R$ 947,22 CHS PV. 1.000, porque se é um título público, pessoal, o valor de face dele é 1.000. A gente lança no FV. O prazo, pessoal, é 122 dias úteis. Então, você pega 122 e lança no N0 PMT, porque não tem parcela, não tem cupom, não tem nada, não falou nada disso. E você chama o I. Beleza, achamos o I. Só que esse I que nós achamos, pessoal, ele é uma taxa ao dia. E o que que nós temos que fazer? Nós temos que achar a taxa ao ano. Fazer equivalência de taxa. Para quem está com a calculadora programada, você pega o valor que você achou, lança no I, tá? 1N 252 R/S. Resposta 11,85% ao ano, fazendo equivalência de taxa. Ok? Para quem está com a calculadora programada, é simples assim. Ficou alguma dúvida nessa? Vocês viram que eu só lancei nas 5 letrinhas da HP. Vocês precisam saber exatamente o que, que vocês precisam na hora de lançar as 5 letrinhas da HP. A questão te dá todas as informações e basta vocês acharem. Tá ok para vocês aqui? Não, não precisa. Vamos lá, pessoal. A colega de vocês perguntou: tem que colocar a PMT mesmo sem ter? Não precisa. Eu gosto de colocar porque eu gosto sempre de lançar 5 letrinhas. Mas a calculadora ela é inteligente. Se você não lançar, ela entende que é 0. Isso é uma questão de gosto meu mesmo, tá? Eu sempre gosto de lançar o 0 quando falta algum item para poder ter um controle das letrinhas da HP. Pessoal, tá ok? Sim, não. Interagem comigo aqui, tá frio esse sábado, sabe? Não vou me sentir sozinho aqui. A gente pode ir para a próxima? Ninguém ficou com dúvida. Tá bom. Lembrem de apagar a HP, tá? Dá um FCLX depois que passa
a questão para vocês não levarem memória de cálculo nenhum para a próxima questão, beleza? E vamos para a questão número 4. Questão número 4. Um cliente busca investimentos que lhe proporcione manutenção do poder de compra. O investimento mais adequado para esse objetivo é... Pessoal, quando a gente fala em manutenção do poder de compra, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de inflação. O que é inflação? É a perda do seu poder de compra. Quando você fala que a inflação de um país está acumulada a 11,30%, o que você se entende? Você entende que você perdeu 11,30% do seu poder de compra. Aquilo que você comprava antes por R$ 100, hoje está, no mínimo, 11,30% mais caro. Então, isso é inflação. Então, quando a pessoa busca algum tipo de investimento que pague a ela a inflação, é porque ela quer que proporcione a ela uma manutenção do poder de compra. Ela quer ter uma garantia de que aquele investimento vai pagar sempre acima da inflação para ela. E vamos só lembrar rapidinho aqui quais são os títulos que nós temos do governo aqui, tá? Nós temos a LFT, que ele é um título, tesão no final, ele é pós-fixado. Selic, vou colocar aqui um S, escrever aqui Selic. A minha letra é muito ruim, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui para vocês a LTN, que o tesão no meio, ela é pré-fixado. Tem as duas NTNBs, que uma é a principal e a outra não, que é paga IPCA mais, e a NTNF, que é um título pré-fixado com cupom. Pré mais cupom. Aqui ele está querendo um título que proporcione a manutenção do poder de compra. Então, vamos fazer de trás para frente. A letra D, NTNF. NTNF é só um título pré-fixado que paga cupom. Ele não paga nenhuma taxa de inflação, nem IPCA, nem IGPM. Então, não é isso que nós estamos procurando, tá? CDB-DI? Não. Quem garante que o DI naquele momento vai estar acima da inflação? Você não tem garantia nenhuma, não é isso que está sendo procurado. B, debêntures com taxas pré-fixadas? Também não. Não falamos nada sobre IPCA e IGPM. NTNB? Sim. A NTNB, pessoal, ela remunera IPCA, que é o índice de inflação do varejo, mais uma taxa pré-fixada. Então, quem faz uma NTNB, pessoal, tem a garantia que sempre vai estar recebendo acima da inflação. E lembrando que NTNB tem cupom, tá? Então, a resposta correta é letra A, de aprovados. 5. Qual que está sendo a dificuldade de vocês nessas questões? Pontuar o que exatamente? Porque aí eu vou tentar focar nisso. Talvez eu até peça para o Davi para eu dar uma monitoria só de matemática, para ver se ajuda vocês, entendeu? Aí depois vocês pontuam qual que é a dificuldade que vocês estão, porque a gente pode planejar uma aula focada só nisso para vocês. Pessoal, então bora lá então, pessoal, para fazer essa questão. Todo mundo apagou o HP, pega HP do lado, tá? E vamos ler a questão junto comigo, vamos interpretar a questão junto comigo, passo a passo, tá, pessoal? Questão número 5. Um cliente aportou R$ 200 mil, sendo que ele dividiu isso em duas aplicações, pessoal. Foi 100 mil em letras hipotecárias e 100 mil em CDBDI. E o final dessa aplicação foi de 500 dias, que ele resgatou. Então, ele ficou 500 dias com essa aplicação e resgatou. E no final, ele tinha 110 mil de letra hipotecária e 112 mil de CDB. Pediu qual vai ser o valor dos resgates. Porque, vamos lá, pessoal, vamos voltar para o conceito de renda fixa. Renda fixa, quando tem imposto de renda, esse imposto de renda ele é retido na fonte. E se ele é retido na fonte, quem recolhe ele é a instituição que está intermediando essa operação de renda fixa. Não é o próprio investidor. Quando é uma renda fixa, o investidor pega esse valor já líquido de imposto de renda. Beleza. Só que
Toda renda fixa tem imposto de renda, exceto de tudo que é mato ou imóvel não tem imposto de renda. Então, a letra hipotecária, ela é um título que tem a ver com imóvel. Então, ela é isenta de imposto de renda. Se ela é isenta de imposto de renda, pessoal, a pessoa vai receber esses 110 mil reais. Então, você já pode cortar a A e a B. Agora, resta saber, pessoal, qual que é o imposto de renda de um CDB. E como que funciona imposto de renda para a renda fixa, que é na fonte. É tabela regressiva de 0 até 180 dias, 22,5. De 181 dias até 360, 17,5. Deixa eu pagar aqui que eu escrevi errado. De 361 dias até 720. Peraí, pessoal, eu escrevi errado aqui, ó. Escrevi errado aqui. Aqui é 20%. Aqui é 17,5 e 721 dias para cima é 15%. Tabela regressiva de imposto de renda. Falou, pessoal, que ele ficou 500 dias. 500 dias está aqui, ó, entre 361 e 720. Então, são 17,5% que vai descontar sobre o rendimento, porque como que funciona o imposto de renda na renda fixa? Ele é na fonte e sobre o rendimento, tabela regressiva. Vou apagar aqui. Chamar o quadro. Letra hipotecária, isento de imposto de renda, mato ou imóvel. CDB, tabela regressiva. O lucro foi 12 mil reais. Então, você pega 12 mil reais, enter, 17,5% menos 9.900 reais que ele teve de lucro. Enter, os 100 mil que ele aplicou. No final, ele resgatou 109.900, tá? Então, a resposta é 110 mil para a letra hipotecária e 109.900 para o CDB. Letra D de dado, tá? Tá vendo? É uma questão bem simples. Era uma questão que era basicamente 90% conceito e pouquíssima conta. A única conta que vocês tiveram que fazer é apenas tirar 17,5% do lucro dos 12 mil reais. Tá ok para todo mundo essa questão? Então vamos lá então, pessoal. Isso mesmo, viu, Marcelo? Então bora lá. Questão número 6. Um investidor comprou um tesouro Selic, LFT. LFT é pós ou pré-fixado, pessoal? Pós-fixado. LFT é um título pós, tesão no final, pós-fixado. Ele comprou com ágio. Este terá o retorno de quê? Pessoal, quem lembra da regra da caneta? A regra da caneta fala que se a taxa sobe, o preço cai. Se o preço sobe, a taxa cai. Então, aqui falou que ele comprou com ágio. Se ele comprou com ágio, ele vai ter um retorno maior ou menor do que a taxa, que no caso é a Selic? Menor que a Selic. Então, lembrem da regra da caneta. É sempre o contrário. Letra A, inferior a Selic? Sim, por conta da regra da caneta. B, LFT não pode ser negociada com ágio? Nada a ver. Superior a Selic? Não, é uma relação inversa. Igual a Selic? Não, não está no par, está com ágio. Então, a resposta correta é a letra A de aprovados.
Talvez que ele esteja acreditando na queda da taxa, Lucas. Mas realmente não faz sentido, porque se ele está acreditando na queda da taxa, ele compraria um título pré-fixado. Mas é o que a questão está perguntando. Questão número 7. Pessoal, quem me passou essas questões foi o Davi. Dessa vez não foi eu que escolhi as questões. Então, é por isso que tem swap. Então, vocês ainda não viram derivativos. Vocês ainda realmente não viram derivativos. Swap, call, put, mercado futuro, mercado a termo. Ah, tá. Então foi um errinho do Davi aqui, que ele me passou já swap, tá? Então, beleza. Eu vou ler essa questão, pessoal, mas não precisam responder então, tá? Pessoal, swap, ele é um derivativo, tá? Assim como termo, futuro e opções, swap, ele é um derivativo. Só que o swap, pessoal, ele é um derivativo que a gente chama de troca-troca, porque o swap, você está trocando as rentabilidades, tá? Então, e o swap, a principal diferença dele para os outros derivativos, pessoal, é que o swap, ele é tributado igual uma renda fixa, tá? O swap, ele é tabela regressiva. O swap, você não pode fazer compensação porque ele é tabela regressiva, ele não é tributado igual renda variável, tá? Essa é a principal diferença dele para os outros derivativos, que é o termo, futuro e opções, tá? A resposta correta aqui é a letra D, tá? Mas como vocês não viram essa questão, eu vou pular ela para vocês, tá bom? Vocês estão divergentes, tá? A maioria tá falando que ele passou call e put, sim, tá? E a parte tão complicada aí. Então vamos lá, pessoal, questão número 8. Uma ação, pessoal, sofreu um split. Pessoal, o que que é um split? Mandei para mim. O que que é um split? É chamado de split ou o quê? Vamos ver se vocês sabem o conceito de split. Split ou desdobramento. Isso é um split. E para que serve o split? Ele é uma estratégia para ele poder aumentar a liquidez de um ativo. Porque vamos lá, pessoal, lembra de economia, tá? Quando o preço de algo é muito alto, aumenta ou diminui a demanda por aquele preço? Diminui quando o preço é muito alto. Então, para que o split serve? Ele é uma estratégia para ele aumentar a liquidez. O que que é liquidez? É a capacidade de você transformar aquele ativo em dinheiro, tá? Isso é o split, ok? Quando uma empresa faz o split, pessoal, o volume financeiro que a pessoa tem na mão continua o mesmo. O que acontece é que o número de ações aumenta, mas o volume financeiro é o mesmo. Uma ação, pessoal, ela sofreu um split de 200%. O investidor que comprou 300 ações a R$ 60, ele vai ficar com quantas ações? Novamente, que eu falei para vocês, o volume financeiro, pessoal, continua o mesmo. Então, a primeira coisa é achar o volume financeiro do cliente. Se ele tem 300 ações e o preço é R$ 60, então ele tem R$ 18.000 em ações. Esse é o valor que ele vai ter em ações, tá? A empresa sofreu um split de 200%, que é o desdobramento. Então, o que que vai acontecer? Você pega 300, enter 200% mais 900. Então, aquele investidor, pessoal, que tinha 300 ações,
Agora ele vai ter quantas ações? 900 ações. Só que eu não falei para vocês que o valor que ele tem aplicado é o mesmo, que não muda, que é 18 mil reais. Se o valor aplicado é o mesmo, o que a gente faz? A gente pega 18 mil reais, enter 900, divide. 20 reais é o novo preço das ações. Então, antes, as ações custavam 60 e agora elas custam 20 reais. Ok? Resposta correta, letra C, de casa. Isso é split. Beleza, pessoal? Podem fazer a 10. Pessoal, então, vocês querem que eu resolva a número 9 para vocês? Se vocês quiserem, eu volto e explico a número 9 para vocês, tá? O IR segue a mesma lógica de ações. Mesma lógica. Pessoal, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em mercado futuro, mercado a termo, mercado de opções, são derivativos. Tirando o swap, exceto o swap, todos os outros derivativos têm as mesmas regras de tributação de ações. Tirando o swap. O swap é tributado igual renda fixa, tabela regressiva. Mercado futuro, a termo e de opções é a mesma regra de ações. Com base nisso, vamos ler a questão. Questão número 10. Um investidor comprou contratos futuros do Ibovespa quando ele estava a 50 mil pontos. Ele zerou a posição dele, pessoal, aos 60 mil pontos, 2 dias depois. Sabendo que o valor investido, pessoal, foi de 300 mil reais. Qual foi o retorno líquido deste investidor? Quando a gente fala em retorno líquido, é tirando o imposto de renda. Vou chamar o quadro aqui. De cara, a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, qual foi o valor que foi negociado isso para ele, entendeu? E como que a gente faz isso? A gente pega o valor que ele tem investido, que é 300 mil, e divide pelos 50 mil pontos. Então, a gente sabe que o valor que ele foi negociado, isso é R$6. Então, ele pagou por esses contratos futuros R$6. Só que ele vendeu depois, ele zerou a posição dele, pessoal, por 60 mil pontos. Então, ele tinha 300 mil reais, ele passou a ter 60 mil reais. Muita gente marcou letra D por conta disso. Só que pediu retorno líquido. Se é retorno líquido, nós temos que tirar o imposto de renda. E como que nós tiramos o imposto de renda? Sobre o lucro. Então, você pega 360, enter 300 mil, menos. Achei 60 mil. Só que, pessoal, aqui está falando que foi 2 dias depois. Então, esse contrato, ele é day trade ou à vista? Mandei para mim. 2 dias depois, se caracteriza como day trade ou à vista? À vista, pessoal. Day trade é quando a gente compra e vende no mesmo dia. Aqui foi uma venda à vista. E qual que é o imposto que o investidor vai pagar no total quando ele recolhe numa venda à vista? Mandei para mim, pessoal, para ver se vocês sabem. O imposto que o investidor recolhe total numa venda à vista. Não precisa falar o da fonte, não. Eu quero o total que ele vai pagar no final. Todo mundo mandou correto. 15%. Então, 60 mil, enter. 15% menos. Ele teve de lucro 51 mil reais. Ok? Porque tiramos o imposto de renda.
Resposta correta, R$ 51 mil. Vamos lá, pessoal. Vou fazer de novo aqui para o pessoal. Vamos lá. O primeiro passo é a gente descobrir o valor que ele negociou esses contratos. Como que a gente descobre? Eu pego 300 mil. Olha aqui comigo, pessoal. 300 mil. Ele comprou, estava 50 mil pontos. Então, ele negociou esse contrato, enter, 50 mil, divide, por R$ 6. Foi o valor que ele negociou esse contrato. Só que na hora que ele vendeu, tá, pessoal? A Bovespa estava a 60 mil pontos, não a 50. Então, ele teve um lucro aí. Qual foi esse lucro? Então, você pega 6, enter, 60 mil, que foi a quantidade de pontos que o Bovespa estava quando ele vendeu. Então, você aperta vezes R$ 360 mil. Então, ele começou com 300 mil. Quando ele vendeu por 360 mil. Como que a gente tira o imposto de renda? Qual que é a regra de imposto de renda, pessoal? Vamos lá, pessoal. Qual que é a regra de imposto de renda? Se for uma venda day trade, na fonte é 1% sobre o lucro e depois o investidor recolhe 20% via DARF. E se é uma venda à vista, na fonte é 0,005 sobre a venda e depois o investidor recolhe 15% via DARF. Aqui especificou que foi 2 dias depois. Então, é uma venda à vista. É 15% sobre o lucro que o investidor vai recolher. Então, como é que a gente tira 15% sobre o lucro? Você aperta Enter, 300 mil menos, achei o lucro, 60 mil é o lucro. Vou tirar os 15%. 15% menos. Então, o que o investidor teve de lucro foi R$ 51 mil, ok? Então, repare que o cálculo aqui é muito simples. Você não teve nem que usar as letrinhas HP nem nada, foi só tirar a porcentagem. O que pega nessa questão é conceito, teoria. Apaguem a HP. Resposta correta, letra A. 11. Pessoal, quando a gente fala no mercado de opções, nós temos duas pessoas principais, pessoal. Nós temos um lançador e nós temos, pessoal, um titular. Quem que é o lançador, pessoal, de uma opção? O lançador de uma opção, pessoal, ele é o cara que emite aquela opção. Ele vai emitir aquele contrato de opção. Quando vocês falarem em titular, pessoal, isso é uma regra. Anotem em algum lugar, pessoal. O titular, ele sempre vai ter um direito. Direito. E o lançador, pessoal, sempre vai ter uma obrigação. A visão do lançador, pessoal, é sempre contrária ao do titular. Aqui na questão está falando, pessoal, que é uma opção de venda, é uma put. Se é uma put, o titular ele tem um direito de vender. Put é opção de venda. Então, o titular tem um direito de vender. Só que a questão não está falando do titular, está falando do emissor. O emissor sempre é o lançador. E se o lançador sempre é o contrário do titular, se o titular tem um direito de vender, o lançador vai ter uma obrigação de comprar. É sempre o contrário, tá? Então, toda vez que falarem em lançador, pensem que é uma obrigação. Então, só de falar em emissor, vocês já poderiam riscar a C e a D, tá? Já podem riscar. Lançador tem uma obrigação e o titular tem um direito, ok? Então, se é uma put, o titular tem o direito de vender e o lançador tem uma
obrigação de comprar. Sempre a visão contrária, tá? Porque como o lançador ele é o emissor, ele sempre vai começar o contrato com lucro, porque ele sempre começa recebendo o prêmio, e além de sempre começar com lucro, ele também, pessoal, tem uma obrigação de exercer aquela opção, tá? O titular tem um direito, ele exerce se ele quiser, tá? A resposta aqui é a letra A. Lembre que mercado de derivativos sempre tem duas pontas, tá? Uma ponta compradora e uma ponta vendedora, sempre tem duas pontas. Então vamos lá então, pessoal. Um cliente, pessoal, aqui na questão número 11, ele está avaliando a possibilidade de adquirir os seguintes ativos, tá? Uma LTN, LTN é um título pré-fixado, a uma taxa de 11,50% ao ano, com vencimento em 252 dias úteis. Porém, ele tem uma outra opção. Ele pode adquirir um outro título com o mesmo vencimento, que é 1 ano, que está pagando IPCA mais 6. Qual que é o título do governo que paga IPCA mais? Pode ser a NTNB ou a NTNB principal. A inflação projetada para o IPCA no período que torna a decisão do cliente indiferente deverá ser de... Está pedindo nada mais, nada menos, pessoal, para você tirar a diferença entre 11,50% e 6% e achar o valor que o IPCA tem que ser no período. E isso é muito simples. Basta você subtrair uma taxa pela outra. Só que quando a gente fala em porcentagem, não é simplesmente você ir lá e colocar um menos, não, pessoal. Você tem que colocar a taxa em fator e dividir uma pela outra. É isso que a gente faz, tá? Então, eu vou chamar aqui o quadro. A primeira coisa é colocar a taxa em fator, pessoal. Vamos lá. 11,5 enter 100 divide Vamos lá, pessoal. 11,5 enter 100 divide enter 1 mais 11,5 a taxa em fator é igual a 1,115. Beleza. Agora eu vou colocar, pessoal, 6% em fator. Eu vou salvar essa taxa aqui no HP, STO1. Como que coloca 6% em fator? 6, enter, 100, divide 1 mais 1,06. Coloquei em fator também. Vou salvar ela aqui no HP, essa taxa. Agora, basta você dividir uma pela outra. Você pega a primeira taxa que você achou, ou primeiro fator, quer dizer, que você achou, enter, o segundo fator que você achou e divide. Aí você achou a resposta em fator. Só que nas alternativas está em porcentagem. Como que tira do fator? Você aperta Enter. 1 menos 100 vezes 5,19%. Como que faz para colocar duas casas depois da vírgula? Você aperta o F2. Duas casas depois da vírgula, 5,19. Resposta correta, letra B de bola. Tá bem tranquilinha essa. Apaguem HP e questão número 13. Então, beleza. Então, vamos lá então, pessoal. Todo mundo aqui comigo, vamos lá. Questão número 13. Uma NTNB. O que é uma NTNB, pessoal? NTNB é um título público federal que ele paga IPCA, uma parte que é pós, atrelada à inflação, mais uma taxa pré-fixada com pagamento de cupom. Beleza. E uma NTNF. O que é uma NTNF, pessoal?
É um título público federal pré-fixado com pagamento de cupom. Beleza, então reparem que os dois títulos têm uma camada pré-fixada, só que a NTNB tem uma parte que é pós, tá? Eles têm exatamente a mesma duration, então o prazo deles é o mesmo. Podemos dizer que o título de maior risco de mercado é... O que é risco de mercado, pessoal? É aquele risco de oscilação dos preços. Isso é risco de mercado. Letra A. Os dois têm o mesmo risco de mercado, pois ambos têm a mesma duration? Não. Tá? Títulos pré-fixados, pessoal, são mais suscetíveis a risco de mercado. Porque vamos supor, se você pré-fixou um título a 10%, essa taxa durante 7 anos, vamos supor que é 7 anos o prazo, pode variar de forma absurda. E essa taxa está lá pré-fixada a 10%. Tá? A NTNF, pois comparado-se com a NTNB, tem maior parcela pré-fixada? Sim. A resposta é essa, a NTNF, pois ela tem uma parte pré-fixada maior do que a NTNB, tá? Letra C, não é possível saber? Nada a ver. E letra D, a NTNB, pois comparando com a NTNF, tem maior parcela de rentabilidade pré-fixada? Não, pessoal, a NTNB tem uma parte que é pós-fixado. Então, a resposta correta é letra B. Depende, gente. Aqui nesse caso, porque a NTNF ela é toda pré-fixada, ela é 100% pré-fixada. Então, ela está suscetível a todo tipo de oscilação. Como gente, a NTNB ela tem uma camada pré e uma camada pós. Ao mesmo tempo que ela tem um risco da pré-fixada da taxa cair, ela tem uma parte em pós-fixado que, se a inflação subir, ela ganha mais. Então, a NTNB se protege com a parte pós dela da inflação, que caso a inflação suba, ela ganhe, e ela tem a parte pré dela, que caso a taxa caia, ela também ganhe. Então, a NTNB ela está protegida justamente por isso, pela camada pré e pela camada pós. Agora, a NTNF, ela é apenas pré. Se a taxa cair, acabou para ela. Se a taxa cair, é bom para ela. Mas se a taxa subir, beleza, ela perde com isso. A questão é isso, a NTNB está protegida, ela tem duas camadas, uma camada pré e uma camada pós atrelada à inflação. Por isso, entendeu? Então vamos lá então, pessoal. Questão número 14. Todo mundo pega HP, deixa o HP aqui do lado, limpa HP, tá? E vamos ler a questão 14 aqui comigo, pessoal. Considerando a compra de 50 contratos de índice futuro a 60.200 pontos e venda no mesmo dia, pessoal. Quando você compra e vende no mesmo dia, é day trade ou à vista? Mandem para mim, pessoal. Venda e compra no mesmo dia, é day trade ou à vista? Beleza, todo mundo respondeu correto. É day trade. Se é day trade, qual que é a regra de imposto de renda para day trade? Qual que é a regra? É 1% na fonte sobre o lucro e depois é 20% via DARF sobre o lucro. Isso é o day trade, tá? Então vamos lá, pessoal. Falou que ele comprou 50 contratos a 60.200 pontos, ele fez um day trade e vendeu a 60.600 pontos. E aqui está pedindo qual vai ser o valor do imposto de renda retido na fonte. Se é day trade, pessoal, acabei de falar para vocês, o imposto de renda retido na fonte é 1% sobre o que teve de lucro. Mas como que você descobre o valor do lucro? É aí que vocês estavam errando. Não é simplesmente, pessoal, pegar 60.600 e subtrair 60.200, não. Tem que descobrir financeiramente quanto que é o lucro. E como que a gente descobre isso? Da seguinte maneira, pessoal. Você pega a quantidade de contratos, que é 50, vezes
Enter, né? 60.200, que é a quantidade de pontos que o Ibovespa estava no dia, vezes 3.010.000 era o valor que ele entrou nesse contrato. Tá? Eu peguei 50 contratos, vezes 60.200. Eu quero descobrir quanto que ele teve de lucro. Quando ele vendeu esses contratos, a Bovespa estava 60.600. Então, eu vou salvar esse valor que eu achei e vou descobrir agora quanto que ele teve de lucro. 50, Enter, 60.600 vezes. Esse é o valor que estava a posição dele quando ele vendeu esses contratos. Como que a gente descobre o lucro de algo? A gente subtrai o valor final pelo valor inicial. Valor final menos valor inicial, você acha a quantidade de juros e de lucro que você teve. Então, você aperta Enter, o valor inicial, menos. Ele teve, pessoal, 20.000 de lucro. Se é day trade, qual que é a regra do day trade na fonte? Não é 1% na fonte sobre o lucro? Como que eu vou tirar esse 1%? Eu aperto Enter, 1%, e achei o valor. R$ 200 é o valor que ficou retido na fonte. Isso é o day trade. A questão anterior não é parecida com essa, mas ela tinha suas particularidades, ela era diferente, tá? Porque na questão anterior, vamos lá, pessoal, o colega de vocês falou aqui comigo, tá? Na questão anterior que fizemos semelhante a essa, nós dividimos e não multiplicamos. Por que que na questão anterior nós multiplicamos? Porque na questão anterior, em vez de falar a quantidade de contratos, falou o valor que a pessoa tinha, falou que tinha R$ 300.000 a 50.000 pontos. Aí nós dividimos para você achar o preço. Porque na questão anterior já deu o valor total. Aqui não deu o valor total. Por isso que a gente multiplica. Então, é uma questão parecida, só que diferente. Na questão anterior te deu o valor que tinha investido e nessa não te deu o valor, tá? Eu vou chamar o quadro aqui, que eu gosto do quadro, que o quadro vocês visualizam mais o passo a passo, tá? Então, o quadro. O primeiro passo é a gente descobrir o valor que a pessoa tinha inicialmente, que foi o que eu fiz com vocês. O segundo passo, descobrir o valor na hora que ela vendeu esses contratos. E vamos tirar o lucro. O lucro é o segundo menos o primeiro, R$ 20.000, vezes 1%, porque é day trade, 1% na fonte. E eu acho a resposta que é R$ 200 o valor que essa pessoa pagou de imposto na fonte. Aí lembrem que depois, no mês seguinte, essa pessoa vai ter que recolher DARF o restante do imposto de renda, que é 20%. Ok? Resposta correta que é a letra D. Tá ok, pessoal? E aí, pessoal, sim ou não? Pessoal, eu gosto de ficar perguntando porque eu quero saber se vocês estão ok ou não, tá? Beleza. Pediram para eu explicar mais uma vez, eu vou explicar mais uma vez, pessoal. Vamos lá. De novo, considerando a compra de 50 contratos de índice futuro a 6.200 pontos e venda no mesmo dia. Se é venda no mesmo dia, é day trade. Desses contratos a 60.600 pontos. Pediu qual vai ser o valor do imposto de renda que ficou retido na fonte. Porque a gente sabe, pessoal, que imposto de renda em renda variável tem uma parte que é na fonte e uma parte que é via DARF. E como que a gente faz esse cálculo? Da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que descobrir o valor financeiro, o din-din, que a pessoa aplicou naquele investimento. E como que a gente descobre isso? Ela não fez 50 contratos, então a gente pega os 50 contratos que ela fez e vai multiplicar pelo valor do Bovespa naquele momento, que é 60.200. Vezes. Então, de dinheiro que a pessoa começou aquele investimento, ela começou com 3.000.010 naquele investimento.
Só que falou que no mesmo dia ela vendeu aqueles contratos que antes eram 60.200 por 60.600, igual eu sublinhei aqui. Então, como que a gente faz? Nós temos que descobrir agora quanto de dinheiro que essa pessoa terminou essa aplicação. E como que a gente faz isso? A gente pega os mesmos 50 contratos, enter, vezes 60.600 agora, que é o valor pelo qual ela liquidou esses contratos. Vezes. Opa! Agora eu descobri que ela terminou com 3.030.000. Então ela começou com 3.010.000 e terminou com 3.030.000. E agora eu preciso tirar o imposto de renda. E qual que é a regra do imposto de renda no day trade? Novamente, é 1% na fonte sobre o lucro. E como que eu tiro o lucro de uma coisa? Eu vou pegar o valor final menos o valor inicial e vou descobrir se teve lucro. O valor final não é 3.030.000, eu vou tirar agora o valor inicial, que é 3.010.000. Menos. Pronto. Descobri que de lucro eu tive 20.000 reais. Agora resta eu tirar o imposto de renda na fonte. E qual que é esse imposto de renda na fonte day trade? 1%. Eu pego 1%, 200 reais. Esse é o valor que a pessoa pagou de imposto de renda na fonte. Ok? Quem estava com dúvida agora está ok? Ótimo. Então vamos para a próxima, pessoal. Então bora lá então, pessoal. Questão número 18. O gestor quer um papel, pessoal, sem risco de crédito, indexado aos juros de curto prazo. Qual ativo ele deve comprar? Tá? Vamos lá, pessoal. Letra A. LTN. O que é uma LTN? Tesão no meio, esse título ele é pré. Se ele é pré-fixado, ele é indexado aos juros de curto prazo? Ele não é indexado a juros nenhum. Ele é pré-fixado. Ele não é indexado a nada. Ele tem uma taxa pré. Então você já pode cortar aqui. NTNF. NTNF é pré-fixado. Se é pré-fixado, ele é indexado a juros? Não é indexado a nada. Ele é pré-fixado. Sobrou a letra B de bola e a letra D. CDB. O CDB ele pode ser pré ou pós. Beleza. Só que CDB, pessoal, tem risco de crédito. Qual que é o risco de crédito do CDB? Se você tiver mais do que 250.000 reais nele e o banco quebrar, você só vai receber 250.000 reais. Então, tem risco de crédito. Então, não é isso que queremos. Agora, a LFT é um título pós-fixado, beleza, indexado à taxa de juros. Bacana. E ele tem risco de crédito? LFT é título público ou título privado? Título público. O risco de crédito que ele teve, se ele tivesse risco de crédito, esse risco de crédito seria do país quebrar. LFT, pessoal, são aqueles investimentos que nós chamamos de risk-free, aqueles ativos livre de risco. É a LFT, ok? Então a resposta correta é a letra B de bola. Ele não tem risco de crédito, ele tem risco país, tá? LTN, Ítalo. Tem LTNs de curto prazo. Né? Resposta correta, letra B. Pessoal, essa aqui, todo mundo entendeu por que é LFT? Porque pouquíssimas pessoas responderam ela. Tá ok para todo mundo? Por que é LFT aqui? Porque ela é pós-fixada, dá ok para todo mundo? Manda um ok para mim no chat, pessoal. Se tá ok, por favor, para eu poder seguir para a próxima. Então, beleza, então, pessoal.
19. Então, ótimo. Vamos lá, então, pessoal. Responsável pelo recolhimento, pessoal, de IR na fonte. Pessoal, toda vez que vocês virem que é na fonte, nunca é o próprio investidor. Nunca. O próprio investidor é via DARF. Quando é na fonte, nunca é o próprio investidor. Nas operações com ações, quem é o responsável? É o administrador do fundo? Eu estou falando de fundos? Não, estou falando de operações com ações, nada a ver. É a Bolsa de Valores? É a B3 que vai recolher esse imposto de renda? Não, não é a B3, pessoal. Quem recolhe imposto de renda na fonte é a instituição que está intermediando aquela operação, que no caso aqui é a corretora de valores. Ela que intermediou esse processo de comprar e vender as ações. Então, é ela que vai ser responsável por recolher o IR na fonte, ok? Resposta correta, letra B de bola. 21, pessoal. Quando um cliente faz uma operação com lucro, no mercado de ações, olha aqui, ó, não day trade. Se é não day trade, pessoal, é uma venda à vista, tá? Acima de 20 mil reais, essa operação vai ser tributada em qual alíquota de imposto de renda? Pessoal, se é não day trade, como que funciona o imposto de renda? Que eu vou repetir mais uma vez. É 0,005 na fonte sobre a venda e depois é 15% via DARF recolhido pelo próprio investidor, tá? 20%, pessoal, é day trade. Isento é se fosse menos que 20 mil reais. Depende do prazo, é se fosse renda fixa ou swap, né? Que é tabela regressiva, que começa em 22,5% e vai até 15%. A resposta correta aqui no caso é a letra A, de aprovados. Pessoal, e essa questão caiu na última prova do CEA. Essa questão, fácil dessa forma, tá? Na prova tem questões fáceis dessa forma, tá? Pessoal, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês na aula de hoje, tá bom? Muito obrigado por tudo. Já são 11 horas também. Só não fizemos as questões de opções e swap e a questão do COI, porque vocês ainda não pegaram o conteúdo, mas na semana que vem nós jogamos ela de novo, tá? Vamos esquematizar uma aula só de matemática financeira, só com questões de conta, para poder auxiliar vocês nessas questões de matemática financeira e conta, tá bom? Eu tô lá no grupo de vocês, estou à disposição. Quem quiser me chamar no privado para tirar alguma dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo. Tenham um excelente sábado para todos. Vão descansar agora, tá? Porque vocês já estudaram, tá? E lembrem que o foco é interpretação, tá? A matemática em si é fácil, a questão é interpretar a questão.